Você já reparou que quase todo famoso, em algum momento, quer fazer vinho? Ator, músico, jogador de futebol, de basquete. Chega num ponto da carreira e o cara diz, vou fazer vinho. E aí vem a pergunta óbvia. Isso aí é paixão ou é marketing? É isso que a gente vai ver hoje, então roda a vinheta e simbora para mais um vídeo com muita dose franca neste canal. E se você caiu por aqui de paraquedas, o meu nome é André Vickers, eu sou sommelier e eu sou formado aqui em Bordeaux. E eu moro aqui em Bordeaux também. Desde 2022 eu trabalho aí nas maiores vinícolas aqui de Bordeaux e compartilho aqui nesse canal a minha paixão por vinhos para todo mundo que é apaixonado por vinho também. Com mais foco aqui na França, em Bordeaux, porque eu tô aqui, certo? Por favor, deixa aí o seu like se você gosta do meu conteúdo. Não se esquece de se inscrever também, ok? Eu sei que tem um monte de gente que me assiste aí, não é inscrito, não deixa like, não comenta. Eu vou quebrar vocês tudo. Faça isso porque assim você vai estar ajudando demais esse cara aqui que vos fala continuar produzindo conteúdo por aqui. Recadinho dado, vamos nessa! Muito bem, hoje a gente vai falar de algo mais de boa. A gente vai quase bater um papo aqui sobre essa coisa de vinho e celebridades. Ou gente famosa que não apenas gosta de vinho, mas que resolve se lançar a fazer vinho. Não sei se foram muito mal aconselhados ou se as intenções eram de, eventualmente, ficarem mais famosos ou, sei lá, se é hobby, enfim. Mas o que parece, ao menos, eles partilham tamanha paixão que apenas beber não é mais suficiente. Então, decidem fazer vinho. Bora comigo, então, falar dos casos aí que são mais interessantes. Vinho não é um negócio lá muito lucrativo, sério. Tem um ditado no mundo do vinho que diz assim: você quer fazer uma pequena fortuna com o vinho? Então começa com uma grande. Então, quando uma celebridade decide entrar nesse mundo, na maioria dos casos não é exatamente pela grana. É porque essa pessoa genuinamente gosta. Então, as intenções geralmente estão lá. Agora, isso não quer dizer que só por causa disso os vinhos vão ser bons ou que não haja também uma vontade de vender algo, enfim, de se vender também. Mas isso, por si só, já é algo que eu considero interessante. E um dos caras que eu acho que melhor representa isso aí tudo é Francis Ford Coppola. O cara do Poderoso Chefão, de Apocalipse Now, enfim, de uma época que se fazia filme muito bom, né? Já em 75, no auge da carreira, ele comprou uma propriedade em Napa Valley, Estados Unidos, e não me parecia para parecer. O avô dele fazia vinho no porão do apartamento em Nova York, então ele tinha toda uma história mesmo com o vinho. Imagina que ele cresceu com esse cheiro, a memória, e de repente, numa condição, enfim, que ele tinha de fazer isso de um jeito diferente, ele foi lá e fez. Bem ao estilo Napa Valley, lá tem mais de 40 rótulos, foi comprado por ele, restaurado, e ele leva a sério há muitas décadas. Inclusive, até pouco tempo atrás, os vinhos dele eram oficialmente servidos nos Oscars e tal. Coppola diria que ele é um padrão, e com ele a gente vai meio que comparar todo o resto. Porque nesse mundo de celebridades fazendo vinho, eu acho que tem dois tipos bem distintos. Tem os apaixonados aí de verdade, conhecem o enólogo pelo nome, etc., vão lá no vinhedo, se importam mesmo com o que está lá na garrafa, e talvez tem os que assinam um contrato, escolhem uma foto bonita pro rótulo, etc. E aparecem uma taça aí, sorrindo, pro Instagram. Não tem nenhum problema com isso, mas eu acho que é diferente e talvez dê para perceber. E na lista apaixonados não daria para falar de Sam Neill, o cara do Jurassic Park, 94. Quem é que não lembra desse filme, né? Até hoje. Eu lembro de ter sido uma das coisas mais impressionantes que eu já tinha visto na minha vida. Tem uma coisa engraçada, inclusive. Esse cara aí lembra o meu falecido pai. Mas bom, falando do vinho, já em 1993, ainda no auge aí do cinema, ele comprou um pedaço de terra em Central Otago, na Nova Zelândia. Uma das regiões mais frias e isoladas aí do mundo para fazer vinho. Plantou Pinot Noir biodinâmico. A vinícola se chama Two Paddocks e existe, obviamente, até hoje. E os vinhos parecem bem interessantes, inclusive. Aliás, ele é bem ativo no Instagram e eu tenho muita vontade de provar esses vinhos dele. Porque, enfim, né? O negócio está do outro lado do mundo. Eu nunca vi aqui, pelo menos. Parece um trabalho que é seríssimo. Além disso, Sam não aparece em entrevista falando de vinho, para vender, garrafa, etc. Aliás, eu fiquei sabendo porque alguém falou na minha formação.
Ele simplesmente faz vinho. E esse é o tipo de coisa que eu acho que separa, digamos assim, apaixonados do resto. Então, Sam, ponto pra você. Andrés Iniesta, quase me chorar, hein? Ele tem uma bodega lá na Espanha. Tem uns rótulos dele que chama Minuto 116. Se você acompanha futebol, sabe o que aconteceu naquele minuto da final de 2010 contra a Holanda, certo? Parecem vinhos super acessíveis, em preços, enfim. E o cara ainda transformou o momento mais importante aí da sua vida numa garrafa. Bacana, né? Nunca provei, vou tentar ver se acho, mas vendo o site lá, parece realmente que ele é um apaixonado e tá em todos os momentos lá. Tem foto dele provando, etc. Ponto aí também pra você, Andrés Iniesta, porque além do grandíssimo jogador, um cara que parece realmente ter uma paixão fora do comum por vinhos. Sting! Pois é, ele tem uma propriedade lá na Toscana desde o final dos anos 90. Se chama Il Palladio. Bem italiano, né? É um vinho orgânico, faz azeite, tem rótulos aí bem legais com o nome das músicas dele. E tem até hotel lá. Inclusive, parece maravilhoso lá o lugar. Bem interessante. Eu acho que funciona porque o cara tá lá, de verdade, já faz um bom tempo. E, dado ao trabalho, as coisas que se fazem lá, parece realmente bem bacana. Sting, boa. Kyle MacLellan. Pô, esse aqui é bem interessante porque eu vivi ele de perto. Eu recebi ele numa visita, junto com o vinha-ron dele. Bem interessante, um cara muito gente boa. Confesso que eu nem sabia direito quem que ele era, que é aparentemente a série pela qual ele é bem famoso. A mais tipo assim, esquema de mulher, sei lá. Enfim, o nome chama Twin Peaks, da série que ele é super famoso aí. Não sei o que fala, mas enfim, ele tem vários outros filmes também. Na verdade, quando eu vi ele, foi interessante porque eu vi que ele era um ator, mas eu não sabia de onde que ele era. O vinho dele se chama Pursued by Bear. Fica lá em Washington State, que é uma região relativamente nova nos Estados Unidos. O nome da vinícola é uma referência a Shakespeare. Embora eu não conheça os vinhos, tá? Dá pra ver que ele realmente é um cara apaixonado. Ele realmente queria saber mais, queria aprender e de uma simpatia enorme. Caio, boa. Agora vamos falar da coisa um pouco assim mais marketing, vai. John Bon Jovi. Quem lembra do Bon Jovi, hein? Saudosos anos 80, 90. Lembro até hoje de alguns CDs aí do Bon Jovi no meu Discman. Ele fez uma parceria com Gérard Bertrand, que é um dos grandes nomes do sul da França, mas grande mesmo, proprietário de uma dezena de propriedades. Faz vinhos daqueles bem industriais, mas outros também mais elaborados, ok? E juntos aí eles lançaram o Hampton Water, que é um rosé provençal, obviamente, bem acessível. E, inclusive, eu sabia dessa história por causa do meu irmão, que esteve aqui uma vez, e ele que sabia disso, e ele viu esse vinho numa prateleira do supermercado, comprou, justamente por causa disso. Ah, é o vinho do Bon Jovi, né? Vocês verem como essas coisas funcionam. Não sei se é bom, tá? Não sei se ele gosta ou não, etc. Mas ele empresta o nome para esse vinho. Celebridades também parecem ter uma ligação com a Provence, e eu acho que nunca é lá muito por acaso. A ver, Post Malone. Um rapper, ele tem um Maison número 9, um rosé provençal, e o nome vem do tarô favorito dele. A garrafa tem um formato de espada, enfim. Funciona como projeto, né? Mas enfim, dessa é uma bela de uma bobiça marqueteira, mas como eu nunca provei, não vou falar muita coisa já falando, né? Parece um negócio assim, marketing do marketing puro. E nos rosés, a gente vai continuar também nessa saga aí, ou rosés, como esse pessoal adora falar, onde a gente tem o nosso querido Daniel Ricciardo, enfim, ex-piloto de Fórmula 1, australiano, queridão, cool. O pai dele fazia vinho em casa, ele vem de família italiana, e, segundo ele, vinho sempre teve na mesa. Em 2021, ele lançou a linha DR3, ou DR3, né, em parceria com a Santugo. Enfim, faz esse vinho e parece que ele participa dos blends, etc. Você sabe, né? Marketing é por aí. Eu também participo das degustações de Chateaux no seu trabalho, mas sabe o que isso quer dizer? Nada. O nome DR3, claro, vem do número dele, né, que ele utilizava na Fórmula 1 em toda a carreira dele. E é óbvio que seria um rosé, e ainda por cima um rosé chamado Enchanté. Ele mesmo conta que quando era mais novo, ele e os amigos brindavam, aí dizendo Enchanté só para parecer sofisticado. Tudo bem que ninguém brinda dizendo Enchanté em lugar nenhum do mundo. Não sei na real o que é pior. É o nome ou a história. Mas tudo bem, é uma história pessoal, né? Então eu vou parar de tocar o pau no cara sem ter bebido vinho. Mas assim, isso tem cheiro
de marketing, mas assim, do marketing. Já que a gente está falando de esporte, também tem outros casos aí para citar, né? A gente tem o Dwayne Wade, que é uma das grandes estrelas da NBA. Tem o Wade Sellers, em parceria com Jason Pallmeyer, de Napa Valley, claro. Não sei também se presta ou não, mas bacana, enfim, bom jogador de basquete ele era, tá? E a Ming, que é a montanha chinesa dos Rockets, visitou Napa em 2009, aparentemente amou, e em 2011 lançou aí seus próprios rótulos também. A turma disse que esgota rapidamente no mercado asiático. O cara vende vinhos a $500, tá? É impressionante. Quer dizer, não sei se vende, né? Mas é o preço que ele pede, pelo menos lá no site. É impressionante também como simplesmente o cara chega, vou fazer meu vinho, $500. Tem nenhuma história para contar, a não ser a história de que o cara é um bom jogador de basquete que se apaixonou por vinho. E a gente volta para a saga Rosé porque, claro, tem drama digno de cinema, de dar filme, inclusive. Brad Pitt e Angelina Jolie compraram o Chateau Miraval, na Provence, em 2008. Contrataram a família Perrin, produtores do Chateau de Beaucastel, super família aqui na França, para cuidar da vinificação. O rosé saiu e tá aí até hoje. Tem o título de rosé mais caro do mundo, já vendido num leilão aí de caridade. 2.600 euros em 2019. Tá bem distante dos 800 mil euros de um Romanée Conti, mas para um rosé, olha bicho, tem que ter coragem. Mas, como a causa era boa, né? Enfim, damos desconto. Mas nem tudo na vida dessas celebridades é rosa ou rosé, né? Então veio o divórcio. E aí, Jolie vendeu a parte dela para um oligarca russo sem avisar Pitt. Até o que consta, os dois estão brigando na justiça pelo controle da propriedade até hoje. A separação deles, inclusive, envolve diversas disputas, até guarda dos filhos, tá? Eu acho impressionante até como esse assunto é levado bem discretamente, porque é um caso bem sério. Ficaria uma novela das boas, no mínimo. E para o Brasil também não ficar de fora, né? A gente tem aí o caso do nosso querido Galvão Bueno, né? O homem viajou aí o mundo inteiro narrando esporte por décadas e foi bebendo os melhores vinhos no caminho, certamente. Em 2009 ele fundou a Bueno Wines, lá na Campanha Gaúcha, em Candiota. Contratou o enólogo italiano Roberto Cipresso e foi até bem longe, tá? Hoje ele também produz vinhos lá em Montalcino, Toscana. O próprio Galvão fala aí que ele nunca estudou formalmente vinho, etc. Que o conhecimento dele é prático, de quem passou aí anos conversando com quem faz, etc. Eu já vi várias vezes ele falando sobre vinho, tá? Eu acho que a paixão dele é mais do que genuína. Nunca provei os vinhos dele ainda, mas não duvido de fato dessa paixão. Ele parece estar absolutamente também bem adaptado à campanha gaúcha. Virou um gaúcho de alma, não só de coração. E se você acompanha ele aí nas redes sociais, é bem bacana ele falando de peito aberto do orgulho que ele tem do estado, da região, dos vinhos que ele faz e de como isso representa o Brasil. Mas quanto aos vinhos, tem que ver ainda. Preciso fazer isso na próxima vez que eu for para o Brasil. Antes de ir para a degustação, me conta aí. Eu esqueci de alguém? Sabe de algum caso que eu não citei? Tem mais gente famosa se metendo nessa enrascada ou paixão cega de produzir vinho? Ajuda aí, deixa nos comentários e conforme for, eu faço outro vídeo. Próxima vez que alguém te oferecer um vinho de celebridade, não descarta logo, mas também não compra assim só pelo nome. Não esquece de se inscrever aí, deixar o like se gostou e compartilhar com aquele amigo aí que compra vinho pela garrafa bonita. E se você quer receber conteúdo de vinho toda semana direto aí no seu e-mail, tem a minha newsletter lá no Substack. Vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Também aproveita e dá uma olhada na lojinha do canal também, lá no Hotmart, tá? Para você que quer aprender mais e ajudar o canal. Materiais aí bem interessantes, feitos para quem quer saber mais, sem precisar gastar demais. Beleza? Vamos degustar? Então, o que eu vou ter aqui de celebridade para degustar? Então vamos nessa, vamos degustar um vinho de celebridade. E qual que vai ser o vinho? Muito bem, Miraval, Côte de Provence 2025. Se você me acompanha por aqui, você já sabe até que eu já degustei este cara num vídeo aqui no canal, junto com a minha esposa, onde eu comparo ele com o Côte de Rose, Côte de Rosé, ou Côte de Rose, esqueci o nome, mas aquele que tem a garrafa, que tem uma flor embaixo. São coisas aí que você acha no Brasil. Assim, eu vou degustar esse daqui de novo, só que agora de outro ano,
por total falta de opção, tá? É o único vinho de celebridade que eu achei para comprar aqui fácil. Todos os outros ou é muito complicado, enfim, e também eu posso fazer outros vídeos para degustá-los para vocês quiserem saber se é bacana ou não. Mas até vai ser interessante, porque naquele vídeo eu deixo bem claro assim, a minha decepção com esse vinho. Porque apesar de bem feito, apesar de estar tudo ok com ele, de ser realmente até uma família que é muito conhecida, família de Vignerons, de verdade, a família Perrin, eu achei um vinho bem simples, assim, bem simples, né? Não é que eu não gosto de rosé, eu gosto, mas é realmente quando tá lá no verão e tal, aquela coisa. E ele é um rosé caro. Eu evito bastante falar sobre preço aqui, porque eu acho que caro pode não ser para outro e tal, mas quando fala de um rosé, assim, aqui na França, pagar 20 euros no rosé, que é o preço médio dele, eu esperava, assim, um baita rosé, algo assim diferente, uma coisa que fosse me fazer me lembrar dele, uma coisa memorável. Cara, eu lembro de ter degustado e ter achado assim, ok, normal, e ainda ter ficado, não puto, mas, bom, 20 euros, dá pra comprar 5 rosé, tem rosé bom, aqui de Bordeaux, inclusive, feito que o cara assim, não vou conseguir meio fazer o vinho que eu queria tinto, vou sangrar ele, faço uns rosé aí, vendo por 7 euros e é bom, tá? Então, no Brasil isso aqui deve estar custando, acredito que deve estar custando uns 400 reais. Mas vou dar uma segunda chance, né, pro Brad Pitt. O cara tá aí num drama, etc, ou, né, o Chateau lá, no caso lá na separação. Vamos ver, vai que numa dessas esse 2025 aqui é mais interessante. Se eu não me engano, naquele vídeo eu tinha degustado ou era 2024 ou era 2023. Mas de qualquer maneira, vamos parar de meter o pau antes de eu experimentar de novo. E de qualquer modo, só para deixar claro, tenho certeza que vai ser o caso aqui de novo, porque não é que é um vinho que é ruim. Longe disso, né? Não tinha nada demais pro preço que ele cobra. Vamos ver se mudou, né? Vamos ver o que rola aqui. Então vamos abrir. Ele tá bem geladinho, inclusive, que é rosé, bebê geladinho mesmo, tá? E é isso. Vamos lá. Coitado do Brad, né? O problema dele é que eles não sabem o que fazer com uma propriedade. Quer dizer, não é que não sabem fazer, mas estão brigando com uma propriedade que custa 500 milhões de euros. Vamos lá? Ó, até a qualidade da rolha, tá? Uma rolha bem barata. Fica meio chato quando a gente conhece a rolha de vinho, sabe como é que funciona. Vamos lá. Então, Miraval. O Miraval faz parte desses rosés da Provence. Na época que os rosés começaram a ficar mais famosos, e principalmente óbvios da Provence, e por causa de tudo que vocês sabem, tem um monte de coisa lá, tem Cannes e tal, é a região mais famosa e turística da França, né? Tudo que é artista tem casa lá e tal, é maravilhoso, inclusive, super bonito. Esses rosés acompanham muito bem aquilo lá, né? Aquela vida, aquele estilo, meio do mar e tal. Tinha uma corrida para fazer o rosé mais claro possível, mais assim, cinza quase, inclusive. Era isso que se buscava, uma maceração assim para deixar aquele rosé bem clarinho. E o Miraval é bem isso aqui, tá? É um rosé bem clarinho, ele é quase gris, como os franceses falam, quase cinza. Cor bonita, inclusive, tá? Eu gosto dessa cor, acho bonita. Tem rosés que é muito mais vermelho, muito mais laranjado, e também muito mais salmão. Isso aqui é bem cinza. Vamos ver aqui nos aromas dele, o que ele traz pra gente. Aroma de pêssego, tá? Um pouquinho de pêssego aqui, de fruta que vem, bem interessante até. Floral. Ó, tá bem mais aromático que a lembrança que eu tenho do 2023 lá, ou 4. Interessante. 2025 também foi um ano bem mais quente aqui, então pode realmente ter criado aí mais coisa interessante em termos de cores e aromas para esse vinho. Mas tô achando ele particularmente aromático e bem bonito. Vem um pouquinho de morango, um pouquinho de cereja, mas eu diria até que esse pêssego que tá mais sentindo um pouquinho com toques assim florais. Vamos experimentar ele então? É de fato aquilo tudo que eu já tinha sentido nos aromas. Ainda continuo achando, assim, caro. Ainda você tá ali pagando, Miraval, etc. Realmente não tinha sido uma experiência muito interessante. Quanto que aqui agora achei bem bacana. Agora, apesar disso tudo que eu tô falando aqui, que eu disse desse vinho, uma coisa precisa ficar bem clara. Se você pegar a sua câmera,
apontar aqui pro QR Code desse cara para ver quais são os ingredientes que estão aqui, é um vinho bastante corrigido, tá? Tem bastante correção enológica e assim, bastante mesmo, desde correção de acidez, até estabilizantes, até goma arábica. Será que isso ainda é terroir? É a pergunta que eu sempre faço. Apesar de o vinho ser bom, ter aromas interessantes, ter uma estrutura aqui na boca agradável, uma bela acidez, tudo isso foi trabalhado pela equipe de enólogos. Inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu degusto La Linda Malbec e eu coloco a lista toda de ingredientes que existem nele e eu deixo bem claro, bom, aí é para vocês entenderem o que isso tudo faz no vinho, o que isso tudo tá lá e para que serve. Então, para você que quer saber mais, lá naquele meu vídeo, eu vou mais a fundo nessa história toda, explico aí várias coisas, então dá uma olhada lá que eu acho que você vai gostar, ou não. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, onde a gente fala um pouquinho dessas celebridades, esse pessoal aí que quer produzir vinho, sei lá se achando que você vai ganhar dinheiro ou não, mas é bacana, né? É interessante ver como esse mundo ainda apaixona muita gente e tem gente que simplesmente quer fazer parte de um jeito diferente, né? Agindo, não basta apenas gostar de vinho. Não se esquece de se inscrever, por favor. Se gostou, deixa aí o seu like, manda esse vídeo para quem você acha que possa gostar de vinho também. E tudo isso ajuda demais esse que vos fala a continuar produzindo conteúdo por aqui, certo? Até o próximo vídeo e Santé!